Estamos voltando. Oi, tio. Olá. Voltando aqui. Gente, deixa eu fazer uma pergunta. Logicamente, esse aqui não é a nossa forma habitual de ter aula, né? Nem seria. Mas vocês conseguem ver alguma coisa positiva nessa nossa forma de Que a ensino? gente não vai perder o ano. Que a gente não vai parar de estudar, pelo menos, nesse ano, para a gente continuar estudando igual se a gente estivesse numa escola, tipo, sem um coronavírus. Certo. O que mais tem outra acha uma vantagem? Qual é o nome? É a Cis que falou? Foi? Como eu acho que foi. Como ele falou, a gente não perder o ano, a gente não ficar sem estudar. Sim. O outro lado positivo que eu acho é que eu tenho a sensação que vocês estão mais concentrados. É verdade, tio. A gente tem até diminuição de conversa. Por exemplo, para mim é um elogio, assim. Eu tô aqui falando, vocês estão me ouvindo, mas se fosse na nossa sala normal, a gente tinha aquela baguncinha, né? Então, Nossa, né? Dá saudade da baguncinha, não dá, Maria Eduarda? Demais. Não. Hoje, tio, dá saudade. Dá que botar os papos em dia. Né? Dá para botar os papos em dia. Aí, só que a desvantagem é o seguinte, é que a gente perde um pouquinho de tempo, né, com a conversa paralela. Não, assim, a desvantagem é que a gente tem que estudar de manhã, à tarde também. Mas também, né? Aí, disse que hoje minha madrinha me acordou 8 e pouca, e a aula só ia começar às 10h10. Eu sei. Eu vi com aquele som. Oi, tio, eu só tô Também, tio. Eu acordei, era mais 5h56 e 6h39. Eu não ia acordar Era 8 e pouca, não. Eu ainda não dormi, mas tudo bem. Tô aqui, ó. Forte. Ei, tio. Tá firme e forte. Égua de acho, caraca, todo mundo quer falar por cima de mim. Diga, Cis. Tio, acordou, eu pensei que ficar 10h10, tomo café e assisto aula ao mesmo tempo. Pois é. Pelo menos tomar café, eu não tomo. Eu fico de jejum até na hora de almoçar. Tudo bem. Vamos voltar novamente depois desse momento. Eu não consigo ficar 5 minutos sem comer. Desabafo. Oi, Adriano. Chegou agora? Tio. Oi, tio. Meu alarme não tocou. Tudo bem. Tio. Oi. Eu posso entregar o TikTok agora, tio, porque não deu para entregar no dia, porque teve um problema da internet. Eu percebi que muita gente não me entregou a atividade, né? Acho que eu só recebi um ou dois. Eu não consegui fazer, tio. Parecia mais, tio. sei lá. Também não consegui. Ô, tio. Oi. Eu perdi a minha conta. Foi? Olha, eu ainda tinha que fazer uma conta. O meu foi problema de internet mesmo. Eu vou tentar abrir, porque estava fechada a atividade, mas eu vou ver se eu consigo reabrir e dar um prazo para ver quem alguém consegue me entregar, porque só me entregaram um. É porque eu ainda tinha também que fazer a conta, tinha que botar o login, aí
parece que as coisas não funcionam comigo, aí eu boto as coisas direito e nunca funciona. Olha, faz o seguinte, vai no Google, pega uma imagem de um rei que você queira falar, pesquisa sobre ele, faz um resuminho assim de 2 parágrafos, pega a imagem do rei, coloca como pano de fundo lá a tela verde, lembra? Sim, sei. Essa tela E verde, vocês sim. falam em 40 segundos sobre ele e me manda. Só isso. É Tem como tranquilo. botar 60, tio. Ô, tio, que 60, tal pode assim, ó? ser. E, tio, que tal assim? Eu boto a imagem dele, boto minha webcamzinha bem aqui, ó. Bem aqui sim, aí eu fico explicando. Que tal? Pode ser. Você pode, É inclusive, porque botar... eu não tenho Chroma, tio. Você não tem como? Tudo bem. Gente, vamos No voltar aqui. TikTok tem aquele negocinho atrás? Tem, tela verde tem. Tá? Dá para mudar. Inclusive, eu fiz aí uma produção que em breve estará aí no... Eu acho que estará aí rolando no Instagram aí, pagando esse mico, mas tudo bem. Vamos lá. Gente, olha só. Faltou a 6ª e a 7ª, que a gente vai ver depois, tá? Porque senão a gente vai perder muito tempo e a gente não vai para a parte que mais nos interessa, que é o capítulo 11, tá bom? Que é o capítulo sobre a questão das riquezas do rei, tá bom? Então, aqui a gente está no... Vou mostrar já a página para vocês, que é a página 156, tá bom? Então, nesta página, a gente vai trabalhar de que forma o rei vai se utilizar de práticas econômicas para consolidar o seu poder, tá certo? Então, para a gente só não fazer aqui um breve apanhado, digamos assim, né? Do que veio, do que tinha antes, por exemplo. Vocês lembram qual era o sistema econômico predominante na Europa feudal, na Europa da Idade Média? Qual era o sistema econômico que predominava na Idade Média na Europa? Esqueci. Peraí. O feu. O que, tio? Eu não tava ouvindo por causa que eu tava bebendo água. Sistema econômico da Europa medieval. Idade Média. Sistema feudal? Feudalismo. Feudalismo, sistema feudal, né? O que pautava o sistema feudal? Vocês lembram de algumas características do sistema feudal? Nossa, a gente trabalhou isso Senhor de terra, senhor de terra, senhor de terras, os feudos, que eram terras, né? Eu sei que tinha área para caçar, tinha área para os moradores, assim, pagar imposto. E tinha também a sucerania e vassalagem. Uhum. É uma relação de fidelidade e obrigações entre nobres. Lembra? Sucerania e vassalagem. O que mais? Tínhamos outra relação. Estão lembrados? Tio era um que o rei passava... Os senhores de terra e os camponeses. Se o rei morresse, passava para outra pessoa, assim? Não, essa aí já é uma questão de... Se eu não me engano, era tipo, eles pegavam alguém para trabalhar para eles e eles forneciam proteção e alimento. A relação servil, não é? Qual era a relação servil aí? Enquanto o senhor feudal dava proteção aos servos, ele explorava o seu trabalho. Lembra? Então, no feudalismo, a gente vai ver que ele se pautava no acúmulo de terras, porque a terra era considerada a principal riqueza. A base econômica era a agricultura, né? As relações sociais se davam por meio dessas relações de fidelidade e obrigações, tanto na sucerania e vassalagem, que era uma relação entre nobres, quanto na relação servil, que era uma relação entre o senhor feudal e os seus servos, tá bom? Os servos
era a principal mão de obra e eles pagavam aquilo que a gente chama de taxas feudais, lembram? Então, a gente tinha a talha, que era a parte que o servo deveria entregar daquilo que produzia no seu manso, que é chamado de manso servil. Nós tínhamos a corveia, que era um serviço prestado nos domínios do rei, ou seja, o servo tinha que trabalhar algumas vezes na semana dentro do manso senhorial. E as banalidades, que era um pagamento que se fazia por meio de produtos, né? No qual o servo pagava pelo uso de ferramentas, do moinho, por exemplo, de ferramentas como a charrua, tudo bem? Essas eram as taxas feudais. E era uma sociedade praticamente ambientada na zona rural, no ambiente rural, que eram os feudos. E os feudais não eram tão inferiores aos reis. Deu para lembrar um pouquinho dessa sociedade feudal que a gente trabalhou? Sim. Não é? Então, o que acontece? Sim. O que vai acontecer, então, com a transição para a Idade Moderna? O que muda? Por exemplo, o ambiente na Idade Moderna vai ser majoritariamente rural? Não, vai ter umas partes urbanas. Não. Vai ter o florescimento das cidades, não é isso? Sim. O que gerou o florescimento das cidades? A modernidade. Modernidade é o evolução. Como é? Evolucionismo? Não tem a ver com evolucionismo, não. Tem a ver com o crescimento das rotas comerciais e com o crescimento do comércio. Dinheiro. Lembra disso? Com o aumento das rotas comerciais, a gente vai ter um aumento do comércio, a gente vai ter a ascensão da burguesia, que é a camada social que vai viver do comércio. Ela começa a enriquecer, ela começa a ganhar espaço na sociedade. O mundo burguês é o espaço urbano, e esse espaço urbano ele começa a se destacar no período que a gente chama de Idade Moderna. Tá bom? Isso é uma primeira mudança. O espaço agora não é mais o espaço só rural. A gente agora tem um espaço urbano, a gente tem um comércio. O comércio agora também é uma fonte importante de acumulação de riquezas. Porque no período feudal, o comércio existia, mas ele era muito insignificante. Já nesse período moderno, o comércio ele avança, né? Ele cresce. E aí a gente lembra lá a gente lembra das cruzadas, não é? Elas foram importantes porque elas abriram as rotas comerciais no Mediterrâneo. E aí o comércio floresceu novamente. Certo? Então, na Idade Moderna, a gente vai ter esse florescimento do comércio. A gente vai ter a ascensão da burguesia. E aí é uma coisa que a gente vai ter, que é a diversidade de práticas econômicas, que a gente vai chamar aqui de mercantilismo. Tá? Mas o que é esse mercantilismo? Como é que a gente define o mercantilismo? Vocês leram essa parte do capítulo ou não deu tempo para vocês darem uma lida? Não li, não. Não? Não. Eu também não li, não. Então, para a gente entender um pouquinho do que a gente está chamando de mercantilismo, a gente primeiro precisa entender que o mercantilismo ele é um projeto econômico do Estado absolutista. Ele é um projeto intervencionista na economia. E o principal objetivo dele era enriquecer as monarquias absolutistas. Deu para escutar? Então, o principal objetivo
desse absolutismo ou desse mercantilismo era enriquecer as monarquias absolutistas. Tá travando muito, gente? Mais ou menos. Passou um avião agora aqui e ele corta o sinal. Então, continuando. Ele que se mora, que acabou de passar aqui também. Foi, né? Então, o que acontece? Essa monarquia absolutista, ela vai usar desse conjunto de práticas mercantilistas para enriquecer. E essas práticas, elas se davam a partir daquilo que a gente chama de acumulação de metais preciosos ou de riquezas, né, a partir de moedas, da acumulação de moedas feitas de ouro e de prata. Tá? Então, essa acumulação de dinheiro, e aí em forma de moedas, ou seja, ouro e prata... Deixa eu de novo cair. Certo. Era a forma mais comum do rei acumular riquezas, tá? Então, bem aqui na página 156, a gente vai ver o seguinte, olha só. Atualmente, os recursos de um Estado podem ser medidos pela quantidade de bens que produzem e pela reserva de dinheiro que possui. Na modernidade, não era muito diferente. Para tanto, os reis absolutistas e seus auxiliares precisavam inventar maneiras de mensurar suas riquezas e de tornar seu Estado cada vez mais ricos. Tá? Então, qual era a forma que eles tinham de tornar o Estado mais rico? Era acumular metais preciosos. Existia uma ideia na época de que as riquezas eram ilimitadas, eram limitadas, tá? Então, para você conseguir enriquecer uma forma fácil e uma forma segura, né? Mas a palavra não é nem fácil, segura, era a acumulação de metais preciosos. Então, quanto mais metais preciosos um Estado tinha, mais rico o Estado era. Era assim que eles pensavam na época, certo? Então, o Estado ele vai adotar essa forma de enriquecimento por meio dessa prática que a gente chama de metalismo ou bulionismo, que é você acumular metais preciosos em formato de moedas, tá? Ou de moedas, mas também de barras, né? Só que aqui eles queriam moedas para fazer a circulação comercial, tá bom? Mas aí, que estratégias os monarcas vão utilizar para aumentar essa riqueza deles? E aí eu convido vocês para olhar na página 157. Na página 157, a gente vai ter aqui, né, algumas das estratégias que o rei utilizava, tá bom? Então, como é que o rei fazia para aumentar suas riquezas? Ele utilizava algumas estratégias. A primeira era o que a gente chama de protecionismo. Então, o que é o protecionismo? É uma prática comercial em que você protege a sua economia contra, né, adversários econômicos ou estados que rivalizam com você na economia. Tá? Como é que era feito esse protecionismo? Havia uma espécie de que eles usavam de
monopólio comercial é uma estratégia, por exemplo. Então, você tem uma colônia, por exemplo, uma colônia de exploração. Vou pensar aqui o Brasil e Portugal, a relação Brasil e Portugal. Então, como é que se fazia o protecionismo? Você tinha essa relação comercial, né, que a colônia só deveria vender produtos para a metrópole e a metrópole para a colônia. E, ao mesmo tempo, havia, por parte da metrópole, uma prática econômica de exportar mais produtos e importar menos produtos. Como assim? Digamos, para um Estado absolutista se sentir rico e poderoso, ele tinha que vender muito, mas comprar pouco. Compreende? Ele tinha que vender muito, ou seja, ele tinha que exportar muitas mercadorias para acumular riquezas, mas ele não poderia comprar muito, porque se ele comprasse muito, toda aquela riqueza em forma de moeda iria sair dos cofres do Estado e iam para outro Estado. Então, esse protecionismo era feito desde a forma de monopólio comercial, entre essa relação entre coroa e colônia, como também uma relação de importação e exportação entre os estados produtores de matérias-primas. Então, bem aqui na página 157, a gente tem um infográfico, como se fosse uma balança, né? Então, o que seria um Estado absolutista economicamente saudável, pelo menos nos moldes mercantilistas? Era um Estado que pesava na exportação, ou seja, exportava bastante, mas importava muito pouco. Se importava era entre o próprio reino, fazer transportes comerciais entre o próprio reino, né? Assim. Não, isso aí pode entre reinos distintos. Tá? Não, estou falando de importação, não exportação. Tá, vamos lá. Imagina que você represente Portugal, tudo bem? E eu represento a Espanha, perfeito? Então, olha o que acontece. Vamos ver pela tua perspectiva, Assis. Tá aí, Assis? Então, vamos ver pela tua perspectiva. Imagine que você é um produtor de milho. Se você vende esse milho, se você vende esse milho, você está? Eu estou vendo uma exportação. Se você vende esse milho para mim, que sou da Espanha, você está exportando o seu milho. Certo? Agora, se você quiser comprar o meu arroz, você está importando o arroz. Então, eu estou produto e botando para o meu. Isso é importação? Importação é quando você compra de outro país. Ah, agora entendi. Por isso que usavam menos. Isso. Por isso que importação era coisas que eles faziam no próprio estado. Assim, pegar comércio do próprio estado. Isso é importação interna. Mas, geralmente, quando uma coisa é vendida, é como se ela estivesse exportando. Lembra sempre disso. Exportar é você vender. Importar é você comprar. Tá? Vou lembrar, vou lembrar. Então, olha só. Se você vende mais, você acumula mais riquezas. Estou certo? Sim. Mas se você compra muito, você gasta muito. Então, eu vou perder toda a riqueza que eu ganhei. Pelo menos uma parte, né? Então vale mais a pena exportar, que é vender produtos, do que importar, porque importar é só perder. Importar nesse sentido é mais perder, a não ser que seja uma mercadoria que você vai dar um valor maior a ela. Por exemplo, eu compro algodão do Brasil. Estou comprando algodão, certo? Então, eu estou importando algodão, não estou? Importando?
Está. A princípio seria um prejuízo, não é? Seria. Se fosse um preço meio que acima do valor, seria até. A não ser que eu pegue esse meu algodão, produza roupas que valem o triplo do algodão. Aí não é mais um prejuízo, é um investimento. É que nem comprar em uma loja e aumentar o valor e vender. Revender. Então, para esses estados, o que era lucrativo era você comprar produtos baratos para revender mais caro. Aí a importação valia a pena. Mas o que ele mais usava era exportação mesmo, só vender. O que ele mais usava. O objetivo era exportar mais, mas aquilo que era importado, era importado para ter algum investimento futuro. O ruim era você ter que ser dependente de alguma coisa de outro estado, uma coisa que você não produzisse e fosse essencial. Por exemplo, vou mostrar um exemplo. Nesse período se consumia muito pão. Então, se você não fosse pobre na plantação de trigo, você tinha a obrigação de comprar de fora. Aí era um prejuízo. Aí isso não era mais um lucro, era um prejuízo. Exatamente, Adriana, era um prejuízo, mas era o jeito, porque a população comia muito pão. Caraca. Você sabe por que o pão é muito caro no Brasil? Um pãozinho, por exemplo, deve estar uns 50 centavos já, né? Sim, 50 centavos. Eu compro por 25, já vem 5 pão. Pois é. 25 centavos. Pois é, o que acontece? O Brasil não produz... Eu não lembro do Brasil produzir trigo. O Brasil compra trigo. A população come muito... o Brasil compra trigo, principalmente da Argentina. Ele importa, o Brasil importa trigo. A Argentina é produtora de trigo? De trigo, lógico. Leite. Eu não sabia. De leite também. Eu não entendi. Eu não entendi, foi nada. Tá? Então o Brasil meio que depende dessa importação de trigo, porque senão o pão vai lá para as alturas. Ninguém vai comer mais, não vai ter mais pão aqui. Mas porque o Brasil ele não produz trigo? Ele Talvez porque a gente não tem um clima apropriado para a produção de trigo. É quente, né? É porque aqui, basicamente no Brasil inteiro, não é só, né, tem algumas partes do Brasil que a estação não é bem definida. A estação tem um clima quente no verão inteiro e o inverno que fica chovendo às vezes, mas pode estar quente. Então não tem um clima determinado. Acho que é por isso que não tem a produção. Certo. Mas voltando aqui à questão da importação versus importação, o que acontece? Quando um estado ele exportava mais do que importava, ou seja, ele vendia mais do que comprava, ele tinha, portanto, o que a gente chama de balança comercial favorável. Certo? Essa balança comercial favorável, ela ajudava o enriquecimento do Estado e também do rei. Porque se o Estado vendesse mais, ele acumulava muito mais metais. Se ele não tivesse a necessidade de ficar importando produtos, ele ia continuar acumulando mais metais. Agora, um Estado que não produz muito, ou seja, ele não tem capacidade de exportação de produtos, e ele precisa importar, comprar de fora, ele tem muitos prejuízos. E aí essa política mercantilista não se adequa a esse tipo de Estado. Tá? Eu vou dar outro exemplo aqui. Tipo, Pode. Eu quero fazer uma plantação de laranja. Sim. Aí eu tenho um país exatamente que tem muito fertilizante para minha plantação de laranja. Sim. Aí se eu comprar um fertilizante, eu vou ter um prejuízo por ter comprado à distância e não ter vendido algo e para sobrar dinheiro, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Então, imagina. normalmente...
normalmente a importação terá mais prejuízo. Para que tu quer comprar fertilizante? Eu vou dar exemplo. Eu tô aqui no Brasil, eu quero comprar fertilizante nos Estados Unidos. Tipo, Não, assim. Tipo, se tu comprar o fertilizante e tu vender bastante, vai ser um lucro. Se tu também, vender bastante. Mas se só também, mas eu tenho que gastar na minha plantação. Se sobrar, dá para até ganhar um lucro com isso. Então, assim, se tu compra fertilizante, é para tu investir na tua plantação de laranja. Então, o teu fertilizante ele não pode ser mais caro do que tua produção de laranja. Se ele for mais barato... É meio que assim, olha, tio, eu vou dizer por quê. Porque a importação, ao mesmo tempo, pode me prejudicar com fertilizantes e, ao mesmo tempo, pode favorecer. Que a plantação de laranja vai crescer e eu posso ganhar mais dinheiro com a laranja. Isso que eu tô te falando, Assis. Então, nesse caso... Tu falou fertilizante. Tu falou para vender fertilizante. Nesse caso, assim, é um investimento. Tu tá investindo no fertilizante para tu ter uma grande plantação de laranja. Certo? Para tu poder exportar. Certo. O que eu estou falando aqui é mais em outro sentido. É no sentido de um produto que você necessita, que você não produz e que é muito caro, que te dá muito prejuízo. É tipo assim, né, tio? O senhor compra um produto que é mais caro do que a sua plantação ou um objeto que o senhor quer vender, né? Ou então, se eu pensar assim, das riquezas que eu produzo, é como se eu tivesse que comprar muito mais do que eu exporto, por exemplo. No Brasil é diferente. No Brasil, ao longo desses anos, o Brasil tem exportado muito mais do que importado. Então, em tese, a balança comercial deveria ficar em superávit. Exportação, né? Mais pesado. A exportação é o que mais tem valor para o Brasil até hoje. Pois é. Gente, mas uma pergunta ficou. Como os reis protegiam suas riquezas? Então, havia uma forma do rei... eles se aliavam aos burgueses. Tá? Eles se aliavam aos burgueses. Além dessas práticas mercantilistas, e aí a gente fala do pacto colonial, da balança comercial favorável, né? Ou seja, exportar mais do que importar, vender mais do que comprar, eles tentavam proteger o seu dinheiro a partir de alianças com a burguesia. Então, o que eles faziam? Eles davam segurança e facilidades comerciais à burguesia e, em troca, a burguesia emprestava dinheiro para o rei. Era com esse dinheiro que o rei implementava, por exemplo, as viagens marítimas que deu no descobrimento das colônias. E aí as colônias vão ser mais um ganho, vamos dizer assim, né? Porque elas serão exploradas e toda a riqueza delas vai para a metrópole. Então, quem patrocinou foi banqueiros e comerciantes. Essas grandes navegações, por exemplo, de Pedro Álvares Cabral, de Vasco da Gama, tá bom? Oi, tio, se eu pudesse mudar uma coisa do passado, seria para Pedro Álvares Cabral não vir para o Brasil. Aí você não existiria. Não, basicamente não, mas eu queria que os franceses ou qualquer outro país, além de Portugal, colonizar o Brasil. Mas por quê? É porque, em comparação a gente com outros países, a gente não é muito bem, não. Mas você acha que isso é culpa da colonização? Assim, tipo... Você acha que é culpa da colonização portuguesa? É uma das, mas não é totalmente também. Assim, tem países no continente africano que foram colonizados por ingleses, por franceses, holandeses, e eles também estão em estado de miséria. Talvez aí o problema não seja o tipo de colonização que a gente teve, tá? Porque tanto faz um ou outro, o objetivo das colônias era ser exploradas. Era como se fosse um negócio. Sabe uma terra que você planta e colhe e você não dá nada para aquela terra? É isso que era. Tá? Isso aqui era um negócio. Puramente um negócio. O negócio da coroa.
Então, tanto faz no caso de espanhóis, portugueses, ingleses, dava na mesma. Para você ver, a independência da América, dos Estados Unidos, se deu justamente porque houve um processo de endurecimento das práticas monopolistas. Essas práticas que faziam com que a metrópole fosse explorada pela... A metrópole não, as colônias fossem exploradas pela metrópole, tá bom? Então, eles deram um basta nisso e fizeram a revolução que deu origem à independência dos Estados Unidos. E outros países também fizeram o mesmo. Então, oi. Outra pergunta que eu tenho o que aconteceria se os países pegassem a colônia dos outros? Eles davam a produção, eles eram UP a mais, vamos dizer assim, UP, melhoração a mais para o país? Eles podiam fazer isso. Vou dar um exemplo. A Holanda invadiu o Brasil algumas vezes. O que aconteceu? Lembra de ano passado que a gente estava falando sobre o açúcar em Pernambuco? Sim. Os holandeses chegaram. Eu não me lembro muito. Os holandeses chegaram na região do Nordeste, invadiram, começaram a plantar açúcar, depois foram expulsos, teve guerra. E tinha até essa época eles lá no Sudeste. Agora sim. Lembra? Agora eu entendi. Então, lembro agora. Quando um outro país mexia com a metrópole de outro país, dava guerra, dava conflito pesado, muita gente morria. Porque era como você invadir uma propriedade de alguém. Que não é sua. Nesse sentido. Embora isso aqui não fosse nenhuma propriedade de ninguém, né? Mas tinha pessoas eu morando... acho que era propriedade dos indígenas. A propriedade deles, mas não era visto como uma propriedade, porque a terra não era vista como algo... Não era visto como uma mercadoria, sabe? A terra era algo sagrado para os indígenas, era a mãe terra, era o local que eles viviam, era o ambiente deles, era a sua casa. Tá? Não era visto como um negócio que você pega, vende, compra, reparte, tá bom? Nesse sentido. Mas essa é a dúvida que eu tinha. Pois é, quem patrocinou esse processo colonial foi a burguesia. Em troca, a burguesia ganhava cargos na burocracia, ganhava segurança e facilidade no comércio, tá? E aí o rei ia se fortalecendo com os impostos pagos também pela burguesia. Outra forma de enriquecimento na época era o mercantilismo comercial. Algumas nações elas não tinham, pelo menos no começo do processo colonial, elas não tinham colônias no comecinho, porque Portugal e Espanha saíram na frente. Aí depois vieram outras nações. A Inglaterra, por exemplo, ela não tinha no começo. Então, como é que ela fazia para ganhar dinheiro? Ela fazia o mercantilismo comercial. Ela comprava produtos, por exemplo, de um navio português que vinha do Brasil, pegava esse produto e vendia na Europa mais caro. Aí ela ganhava dinheiro com isso. É o que a gente chama de monopólio de mercantilismo comercial. Quando acabar esse, não é para voltar mais não, né? Certo? Tio, quando acabar esse, não é para voltar mais não, né? A gente disse que não, tio, disse que não. Nossa aula é até 2h. Não sei, tio. É até 2h09. Passou foi muito, tio. 2h40. Então a gente volta. 2h30. A gente volta para encerrar, tá bom? Para terminar o assunto. E aí a gente corrige 2 atividades e aí a gente encerra, tá bom? E a gente tem que terminar esse capítulo, galera, porque é o capítulo que vai cair na avaliação de vocês na próxima semana. E tinha a prova vai ser do mesmo jeito que antes, né? A prova vai ser 2 capítulos. Vocês receberam? Eles vão... Não, a gente vai receber Vocês primeiro vão mandar pela Agenda Edu ou pelo AVA? Eu acho que vai ser pelo AVA. Aí, tipo, vocês mandaram pelo AVA. Não vai ser que nem antes. Vocês não vão fazer que nem antes, dar um papel. Manda pela Agenda Edu pra gente. Eu acho que a prova vai pela Agenda Edu, mas eu acho que vocês enviarão pra gente, pros professores. Sim, pelo AVA. Pelo AVA. Não, é tipo igual ao o papel, tio. O papel que nem antes do guia domiciliar pra gente mandar. Não, guia domiciliar não, porque a gente está tendo aula. Tá bom? Certo? Tá bem, tio.
Pois é. Eu tirei um print aqui só pra gente terminar, tá bom? Nossa, e vocês já? preparados. Ainda bem que eu tava